Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do mundo mágico do direito civil, falando especificamente sobre o Instituto da Tutela. Lembre-se sempre que no bloco passado nós começamos a falar da classificação ou das classificações da tutela. Classificação essa quanto à origem. E dentro dessa classificação quanto à origem, ventilamos com vocês a existência de três tipos de tutela. Por que três? Porque três é mágico. Por que três? Porque três é holístico, né? E é uma forma da gente começar então esse bloco de uma maneira, né, que até arrepia. Falamos no bloco passado inicialmente de duas dessas três. Falamos primeiro da chamada tutela testamentária. Tutela testamentária, aquela hipótese em que nós temos uma disposição de última vontade, em que os pais, antes de falecerem, óbvio, né, que é antes de falecerem, eles fazem o quê? Eles fazem um testamento, um legado ou um codicilo. Saibam, né, somente como um apontamento, como um aperitivo daquilo que vocês verão no direito sucessório, que nós temos dois tipos de testamento, né? Ordinário e extraordinário. O ordinário são três formas, né? E extraordinário também são três formas. Olha que bacana, sempre três, porque é holístico, né? Sempre três, porque é mágico. Então é possível que os pais, antes deles falecerem, antes deles perderem, terem a destituição desse poder familiar, né? Ou seja, passarem dessa para melhor, aí fazer o quê? A indicação, né, de alguém para ficar sobre a tutela dos filhos, né, para ficar como tutor dos filhos. Tudo bem? Tudo tranquilo, né? Lembre-se sempre que naquelas hipóteses em que os filhos já forem maiores, quando os pais falecerem, perde sentido essa disposição de última vontade. Falamos aí da segunda forma de tutela, que é a tutela legítima, naquela situação em que nós não temos disposição de última vontade, naquela situação onde a gente não tem legado, não tem, né, testamento e não tem codicilo. Para quem fica então a tutela? A tutela fica para parentes, parentes ascendentes, né? Ou seja aí em linha reta, e também para parentes colaterais até o terceiro grau, tá certo? Lembrando que grau mais próximo exclui o mais remoto, lembrando que os mais velhos têm predileção com relação aos mais novos, né? E lembrando-se sempre essa última observação, que eu acho a mais importante e a mais pertinente, que o juiz, de acordo com o caso em concreto, sempre deve observar e valorar o melhor interesse da criança e do adolescente, razão pela qual, ainda que nós tenhamos essa disposição, os mais velhos têm preferência com relação aos mais novos, isso não significa que seja algo absoluto, né? Isso significa tão somente que o juiz deve valorar se aquele, de fato, mesmo que mais velho, é o mais apto aí, né, para trazer as melhores diretrizes, né, para trazer aí os melhores vetores, o melhor norte para aquelas crianças incapacitadas, né, ou seja, incapazes, tudo bem? Show de bola, super tranquilo. A partir de agora, então, quero falar com vocês da última, da derradeira forma de tutela, né? Última forma de tutela. Gente, qual que é a última forma de tutela? A última forma de tutela, ela é conhecida como uma tutela, o quê? Uma tutela dativa. Essa tutela dativa, ela se encontra esculpida, se encontra talhada aí no artigo 1732. E ela faz o quê? Ela fala assim, olha, na falta daquelas tutelas precedentes, quais são as tutelas precedentes? Testamentária e legítima. Então, em outras palavras, naquela hipótese em que a gente não tem a disposição de última vontade, e naquela hipótese de que as crianças, infelizmente, não tenham parentes, né, ou seja, em ascendente, e nem até mesmo até o terceiro grau, não tem ninguém, quem que vai dar a tutela, né? Lembrem-se, a tutela tem a sua natureza, né? Tem o quê? Uma finalidade de administração dos bens do menor. Tem aí uma função, né, de um munus público porque se preocupa, né, nada mais, nada menos com o quê? Se preocupa com interesses públicos e sociais. Então, nessas situações que a gente não tem, né, justamente uma disposição de última vontade, em que a gente não tem parênteses, o juiz vai nomear um tutor idôneo, residente no domicílio do menor, tá certo? Então ele vai pegar alguém, ainda que não tenha grau de parentesco, mas que resida com o menor e fará, né, a indicação desse indivíduo como tutor. Então, é essa a proposta da tutela dativa. É o juiz que estabelece, tá certo? E vai colocar alguém residente, justamente para que traga não só a administração dos bens, mas que traga, né, aquela figura de, né, um aconselhamento, né, ou seja, uma figura apta aí a trazer um norte justamente para essas crianças que estão aí incapazes, né? Então, seria essa situação
da tutela dativa. Gente, o que é interessante dizer, tá? Até vou colocar aqui no quadro. É interessante dizer o seguinte, essa tutela, se vocês quiserem anotar, né? Essa tutela dativa, ela, né, também se aplica para outras situações. Essa tutela dativa, ela pode ser, na verdade, observada em outras 3 hipóteses, né? E por que 3, prof? Porque 3 é mágico, né? Odin, Thor e Frigga, Brahma, Shiva e Vishnu, né? O átomo é composto por elétrons, prótons e nêutrons, não é isso? Ou seja, passado, presente e futuro, estado d'água, sólido, líquido, gasoso. E aqui é impossível dizer que essa tutela dativa se aplica para outras 3 situações. Quais são essas outras 3 situações? Tudo bem? Primeira situação, exclusão do tutor, né? Se nós tivermos a exclusão do tutor, o juiz aí pode fazer uma nomeação de um outro tutor, né? É possível também naquelas hipóteses de escusa da tutela, né? E também derradeiramente quando removidos os tutores legítimos ou testamenteiros, né, por não serem donos. Escusa da tutela é o juiz indica um tutor. Quem que é o tutor, tá certo? O tutor aqui, só colocando na minha cara, né, novamente, o tutor aqui que acaba sendo escolhido, é um tio da criança. Só que esse tio fala assim, eu não quero ficar com essa criança, né? Eu tô nem aí para esse moleque, não é isso? Eu sei que os moleques são dengoso, né? Lembrei dessa música. E ele não quer ficar com a criança. E daí o juiz tem que observar sempre o melhor interesse da criança ou adolescente. Se o próprio tio se manifestou no sentido de que ele não quer ficar com a criança, você vai forçar, né, esse convívio? Ou seja, há uma grande probabilidade desse maior, né, desse tio, desse familiar, vir a fazer o quê? Vir a machucar a criança, realizar maus tratos, né? Enfim, não ser um bom exemplo na grande parte das vezes. Razão pela qual, então, né, ainda que muitas vezes tenhamos esses parentes, ainda que nós tenhamos essa sucessão legítima, desculpa, né, essa tutela legítima para ser trazida, se o próprio indivíduo se escusa da tutela, né, a gente sabe que o juiz vai ter que fazer o que? A nomeação de um tutor dativo. E o mesmo vale, terceira hipótese, né, justamente quando são removidos os tutores legítimos ou testamentários. Então, naquelas situações em que o juiz ele estabelece, ele faz a nomeação, mas observa-se com o perfazer do tempo, né, com galgar aí, temporal, né, com esse interstício, que essa pessoa que foi nomeada tutora, ela também não está sendo uma boa tutora. Também, novamente, pelo princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, compete o quê? A remoção dessa tutela, a retirada dessa tutela já existente e a nomeação de uma nova, sempre de acordo com o melhor interesse da criança e adolescente e o juiz que assim o fará. Por isso que é chamada de tutela dativa. Para acabar pelo menos esse bloco, eu quero trazer com vocês o que? Né? Voltando para minha cara, quero trazer aqui para vocês duas observações, né? Duas observações que se aplicam de forma geral. Então, duas observações gerais, tá? Quais são as observações gerais? Primeira observação que diz respeito ao chamado princípio da unicidade, né? Esse princípio da unicidade da tutela, ele vale para quê? Ele vale para tudo, né? Princípio da unicidade da tutela. Ou seja, ele vale para a tutela testamentária, ele vale para a tutela legítima e ele vale também, de igual modo, para a tutela dativa. Então, esse princípio da unicidade vale para todas as formas de tutela, tá certo? O que diz esse princípio da unicidade? Gente, esse princípio da unicidade, ele se encontra esculpido, se encontra talhado no artigo 1733 do Código Civil e fala, em casos de irmãos órfãos, é nomeado um tutor para ambos. Faz sentido? Faz todo sentido, né? Se a pessoa tem um irmão, você vai nomear um tutor para os dois. Essa é a ideia. Então, isso vale para a testamentária? Vale. Vale para a legítima? Vale. E vale para a dativa. Notem que quando a gente fala da testamentária, e isso é uma advertência que se encontra inclusive no parágrafo 1º, tá? É possível que muitas vezes a pessoa, dentro da disposição de última vontade, ela se empolgue, né? E ela faça a indicação de mais de um tutor. Então ele coloca lá, sei lá, 3 tutores, tá certo? E ele coloca 3 tutores, mas não indica o quê? A precedência. Ele não fala qual dos tutores ele tem aí como maior predileção. Nessa hipótese, nessa situação, o que acontece? Né? O juiz ele vai determinar
justamente aquele que foi primeiro indicado, tá certo? E os demais, eles vão fazer o quê? Os demais tutores indicados, eles sucederão pela ordem de nomeação, né? No caso de morte, de incapacidade, escusa do tutor ou qualquer outro impedimento que possa, porventura, surgir. Também é importante dizer, gente, uma segunda advertência aqui dentro do princípio da unicidade, enquanto eu estou falando com vocês, que eu acho legal de trazer, eu acho legal de apontar, é a advertência que se encontra no parágrafo 2º. O que acontece? Que em algumas situações, em algumas hipóteses, é possível que o sujeito, né, na disposição de última vontade, ele venha nomear o menor como herdeiro, né, como legatário. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Só que nessa situação, além da necessidade de um tutor, né, caberá ainda a nomeação de um curador especial. Um curador especial para quê? Para os bens, né, propriamente deixados aí dentro dessa proposta aí de herdeiro e dessa proposta de legatário, tá certo? Então é possível ainda a indicação de um curador especial. Gente, para acabar, né, como a última parte aqui dentro da nossa tópico de classificação, e no próximo, né, no próximo bloco, nós falaremos de incapazes de exercer a tutela, então nosso tópico de número 5, eu quero falar da tutela do menor abandonado, tá certo? Tutela do menor abandonado. Gente, essa tutela do menor abandonado, ela está prevista no artigo 1734 do Código Civil, tá? Primeiro detalhe, a própria terminologia hoje já não é mais essa, porque não fala mais aqui de abandono propriamente dito, tá? É importante dizer que dentro da Lei Nacional de Adoção, que repaginou o artigo 1734, nós trouxemos o quê? Nós trouxemos hoje uma previsão, que é uma previsão muito mais ampla, né? E ao mesmo tempo genérica, né? Então, se ela acaba sendo genérica, ela torna-se ampla, né? Ou seja, por consequência, né? Não tem muita discussão nesse ponto. E ela fala o quê? Ela fala que essas crianças, adolescentes de pais desconhecidos, né? Anteriormente falava em abandonados, por isso que a gente falava de tutela do menor abandonado, eles terão tutores nomeados pelo juiz ou, né, e é esse o detalhe, serão incluídos em programa de colocação familiar, tá certo? Esse programa de colocação familiar nada mais é do que aquela roupagem que a gente fala da família substituta. Guarda, tutela e adoção, né? Adoção subsidiário, adoção residual, né? Até em virtude da sua excepcionalidade, que rompe com vínculos pretéritos para criar novos vínculos, tá certo? Gente, dito isso, então, deixo para vocês, desde já e como sempre, né, um forte abraço e excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.